Vamos, senhoras e senhores, aí, futuros advogados, questão 1 do 26º exame, sem muita delongas, vamos nessa. Narra a questão aqui, vamos já dando início aqui, o juiz da comarca tal autorizou, após requerimento do Ministério Público, a realização de busca e apreensão em todas as centenas de residências do condomínio tal lá, que ele fala, sem indicar o endereço de cada uma delas, apesar de estas casas, essas residências, serem separadas e identificadas, cada uma existia um número específico na casa lá, identificação. Ele tinha um argumento que existia tráfico de drogas por alguns dos moradores residentes nesse condomínio. A Polícia Civil, com base nesse mandado de busca e apreensão, ingressou na casa do Gabriel e apreendeu no seu interior 15 gramas de maconha, que de acordo com o Gabriel seria para consumo próprio, tá bom? Aí vem dizendo aqui, narrando a questão, após a denúncia pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei Antidrogas, e em razão de anterior condenação definitiva pela prática do mesmo delito, ou seja, ele já havia praticado esse delito previsto no artigo 28, o que impossibilitaria a aplicação de institutos despenalizadores. Foi aplicada a Gabriel a sanção de cumprimento de 10 meses de prestação de serviços à comunidade, tá? Aí vem continuando a questão aqui. Intimado da condenação insatisfeito, Gabriel procurou um advogado para consulta técnica, esclarecendo não ter interesse em cumprir a medida aplicada de prestação de serviço à comunidade. Tá? Ele não tinha interesse. Aí vem a perguntinha aqui. Qual o argumento de direito processual a ser apresentado em sede de recurso para questionar a apreensão das drogas na residência de Gabriel? Ora, claramente nós estamos falando em busca e apreensão, falando de processo penal, vamos lá para o Código de Processo Penal, né, perguntando sobre qual é o argumento de direito processual. A partir do artigo 240 até o 250 do Código de Processo Penal fala justamente sobre a busca e apreensão. E no artigo 243, inciso 1, fala que o mandado de busca deve ser indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou no caso de busca pessoal, aí vem dizendo essa situação. Ou seja, tem que ser o mais específico possível. E o juiz, pelo que mostrou aqui, narrou a questão, enunciado, ele fez tipo uma busca genérica. Vamos lá, entra no condomínio e qualquer casa lá vá fazendo a busca e apreensão, autorizada ali pelo juiz. Esse mandado judicial que foi requisitado pelo Ministério Público. Então aqui houve claramente uma violação de domicílio, lá previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém pode adentrar, senão por... Aí vem dizendo toda aquela situação e vem dizendo também no final, dizendo que durante o dia, por decisão judicial. Tudo bem, por isso que a Polícia Civil foi lá e realizou a busca e apreensão. Todavia, essa busca e apreensão já veio eivada, já veio viciada, ou seja, era inválida, era uma busca e apreensão ilegal, porque contrariou o dispositivo do Código de Processo Penal, conforme nós lemos aqui, o 243, inciso 1. Não existe, não pode ocorrer busca genérica, tá? Tem que ser o mais possível especificado aqui, conforme a questão fala. Mais precisamente possível a casa, indicar o mais precisamente possível, tá bom? Vamos na letra B. Em caso de descumprimento por Gabriel da medida de prestação de serviço à comunidade imposta da sentença condenatória pela prática do crime do artigo 28, poderá esta ser convertida em pena privativa de liberdade. Vamos lá para a Lei 11.343, a partir do artigo 28, vem demonstrando a respeito as condições, o que pode ocorrer pelo descumprimento em caso do crime de droga para o consumo próprio, tá bom? Diz o artigo 28, apesar que tenha lá a ocorrência realmente no artigo 28, inciso 2º, a prestação de serviço à comunidade e o seu descumprimento,
irá acatar realmente, pelo parágrafo 4º do próprio artigo, em caso de reincidência, no caso do Gabriel foi reincidente, as penas previstas lá nos incisos 2 e 3 do artigo 28, que o 2 fala realmente da prestação de serviço à comunidade, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses, essa prestação de serviço à comunidade. E Gabriel era realmente reincidente, já existia outro crime que ele respondeu, e pelo consumo, né, de drogas, ali previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343, e por isso que o juiz aplicou a prestação de serviço à comunidade, e dando o prazo ali previsto pelo parágrafo 4º de 10 meses desse cumprimento, né? Que fala de 10 meses, não fala de até, fala de 10 meses do prazo para a realização de prestação de serviço à comunidade. No entanto, se o Gabriel ou quem encontra-se nessa situação vier a descumprir essa situação de prestação de serviço à comunidade por conta do tráfico lá de consumo para consumo próprio, não ocorrerá a prisão de preventiva de liberdade. O que prescreve o parágrafo 6º do artigo 28 é que no seu descumprimento lá dessa situação que nós acabamos, mesmo que injustificadamente, a recusa só poderá ocorrer conforme o parágrafo 6º, inciso 1 e 2, sucessivamente, a demonstração verbal, não aceitando ali, o camarada ainda continuando ainda residente, será aplicado multa. Então, só pode essas duas situações. Então, não há previsão legal de conversão para a pena privativa de liberdade. Então, aqui, o Gabriel, nesse caso aqui, ele poderia até descumprir a situação, mesmo sendo reincidente, e não irá ocorrer a aplicação da prisão privativa, a pena privativa de liberdade, tá bom? Nos termos do parágrafo 6º do artigo 28 da Lei 11.343. Tranquilo? Então foram só esses dispositivos lá de busca e apreensão do Código de Processo Penal, e a letra B, nós trabalhando praticamente com o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Questão veio tranquila. Vamos lá. Tem muita coisa ainda pela frente aí. Vamos embora. Vamos!